É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Um dia normal de trabalho no mesmo lugar, com a mesma equipe, não pressagiava nada de anormal. Tomando seu lugar no trabalho, Archie ligou o computador e começou a trabalhar, como sempre percebendo os olhares furtivos de Verônica para ele. Todo o escritório sabia que Verônica tinha uma queda por ele, e Archie achava isso irritante. Os colegas o provocavam com frequência, e isso era desagradável. Archie, é claro, brincava com isso, mas em seu coração era surpreendente. Ele é um homem livre, proeminente, razoavelmente bem de vida, comprou há pouco tempo um apartamento, embora na periferia da cidade, mas um apartamento de 2 quartos. E Verônica? Não é nem um pouco o tipo dele. Você poderia passar por ela na rua e não notá-la. Ela não gostava nem um pouco de mulheres gordas, e ainda por cima com a bagagem de uma filha de 4 anos. A pessoa deve escolher por si mesma, e não se arriscar com algo que custa uma ordem de magnitude maior, pensou ele. Yura, o economista do escritório vizinho, era o par perfeito para Verônica. Um cara careca, gordinho, barrigudo e de óculos. Mas nem mesmo ele presta atenção em Verônica. Ela provavelmente também não o escolhe para si mesma. Haveria menos pessoas solitárias se todos escolhessem sua alma gêmea no mesmo nível. Você vai almoçar? Archie ouviu a voz de Harvey trabalhando na mesa ao lado e olhou para o relógio. Também já era a hora do almoço. Ele se espreguiçou e se levantou da cadeira. Vamos embora. Eles saíram do escritório e correram em direção ao elevador como se de repente. Archie piscou algumas vezes, pensando que estava sonhando, mas não, era real. Uma garota que ele nunca tinha visto antes estava caminhando em direção a eles, e se ele a tivesse visto, não conseguiria esquecê-la. Ela parecia ter saído da capa de uma revista de moda. Seus cabelos loiros ondulados caíam sobre seus ombros nus e elegantes. E a figura que se via no vestido rosa. A cintura fina, os quadris largos, os seios. Archie achava que ela estava entre o tamanho 2 e 3. Rosto bonito, maquiagem perfeita, manicure, aquele vestido, sandálias de salto fino. Tudo nela era perfeito. Archie admirava a garota, incapaz de tirar os olhos dela, e ele não era o único. Outros homens, também presentes no local, olhavam para a deusa como se estivessem hipnotizados. Mas a deusa, sem dar atenção a ninguém, continuou seu caminho. Ela passou por Archie e Harvey sem sequer olhar para eles, e eles se afastaram. Que boneca! Disse Harvey em um sussurro, quase babando. Que bunda! Archie também notou sua bunda arredondada, apertada pelo vestido. Era perfeita. Uma bomba. De onde ela tinha vindo? Ele ficou parado no mesmo lugar, como se estivesse hipnotizado. Ela provavelmente trabalha aqui. Provavelmente acabou de chegar aqui. Harvey disse. Saia daqui antes do fim do almoço. Ela não estava usando aliança no dedo, então não era casada. Disse Archie, ainda mantendo a postura, embora a garota já tivesse virado em outro corredor e desaparecido de vista. Você deu uma boa olhada? Perguntou Harvey. Eu vi tudo. Harvey, não vou conseguir dormir agora. É melhor você ir dormir. Não vamos conseguir uma gostosa como essa. Archie olhou para o colega com perplexidade. Por que isso acontece? Não vou descansar até encontrá-la. Perdi o apetite. Você vai ficar aí parado? Harvey sorriu. Vamos lá, vamos embora. Archie se virou e caminhou em direção ao elevador. O estranho estava diante de seus olhos, e ele ainda estava sob hipnose. Depois do almoço, foi extremamente difícil continuar trabalhando, porque todos os pensamentos continuavam se desviando do trabalho. Durante o resto do dia, ele só pensou nela e não conseguiu dormir por muito tempo.
No dia seguinte, no trabalho, ele se apressou como em um feriado, com a firme intenção de descobrir quem e de onde vinha aquela beleza sobrenatural. Na verdade, ele não precisou descobrir. Vocês viram a estrela que está trabalhando ao nosso lado agora? Perguntou Yura, um colega de Harvey e Archie. Archie ficou atônito quando a vimos. Respondeu Harvey. Todos os homens do centro de negócios pareciam gostar dela. Uma gostosa. Enfim. Ela trabalha no escritório 3002, seu nome é Marianne. Que nome? Disse Archie. Eu gostaria de conhecê-la. Esse é um dos grandes. Há muita concorrência por aí. Mostre-me alguém que não faria isso. Disse Yura. Mais, durante o almoço, em uma das mesas, Archie a viu acompanhada de duas garotas que não se comparavam a Marianne. Ele não pôde deixar de se aproximar e conhecê-la melhor. Eu nunca teria me perdoado por não ter conhecido você. Ele disse, olhando apenas para ela. Marianne. A garota respondeu com indiferença. Em vez disso, ela até acenou com a mão, com uma expressão ligeiramente irritada no rosto. Podemos ir a algum lugar depois do trabalho? Qualquer lugar de sua escolha. Ele respondeu, determinado a conquistar essa beldade por todos os meios, caso contrário, não teria descanso. Tenho outros planos. Desculpe-me, respondeu Marianne. Marianne respondeu. Depois de amanhã? Archie não desistiu. Acho que não. Disse ela. Então, talvez no fim de semana? No fim de semana também não. Archie, acho que você não gosta dos lugares que eu gosto de ir, disse ela em um tom um tanto condescendente. Tenho certeza de que gosto. Vamos a qualquer lugar que você goste. Marianne sorriu um pouco e seus olhos brilharam maliciosamente. Bem, sábado no restaurante O Turandot, você conhece? Não. Mas eu adoraria ir lá com você. Archie estava tão feliz que poderia voar até a lua. E deixar um número de telefone. Marianne tirou uma caneta da bolsa e escreveu seu número de telefone em um guardanapo. Obrigado, respondeu Archie, guardando o guardanapo no bolso. Ele passou o resto do dia de bom humor, ansioso pelo encontro de sábado. Ele se gabou para Harvey sobre sua pequena vitória. É melhor você dar uma olhada no preço desse descanso antes de se empolgar. Respondeu ele. Não dá para gastar dinheiro com uma garota como essa. Respondeu Archie, mas digitou o nome do restaurante no mecanismo de busca, indo imediatamente para a seção de cardápio, e assobiou um pouco. Sim. Foi o que eu lhe disse. Disse Harvey. 10 mil por prato. Muito bom. Archie coçou a nuca, pensativo. Eu lhe disse que essa garota não é para gente como nós. Se você quer uma garota tão bonita, precisa gastar algum dinheiro. Não acho que ela não tenha ninguém. É impossível que ela não tenha um homem. Depende de você. Se não tiver dinheiro, leve-a a um restaurante. Duvido muito que você vá para um quarto depois. Bem, talvez não tão rápido, mas ainda é domingo. Archie não estava exatamente entusiasmado com os preços do Turandot, mas ele queria tanto a Marianne que estava disposto a gastar mais. Vai sobrar alguma coisa para sair no domingo? Eu me arranjo. Respondeu ele. No dia seguinte, quando Archie foi almoçar em uma cafeteria no primeiro andar do centro de negócios, ele olhou surpreso para a mesa onde Marianne estava sentada em companhia. Na verdade, era a companhia da moça que lhe causava tanta perplexidade. Ao lado do objeto de seus sonhos estava Verônica, o que poderia ser a sociedade de uma rainha com uma lavadeira. Essa era exatamente a associação que ela tinha em mente no momento. Está vendo? Perguntou ela a Harvey. Está vendo o quê? Eu não entendi. Está vendo o quê? Marianne está almoçando com nossa Verônica. E daí? Quem sabe quem está almoçando com quem? Respondeu ela. Archie não respondeu nada e foi até a mesa onde a mulher mais bonita do mundo estava almoçando. Boa tarde, Marianne. Você se importa se eu e meu amigo nos juntarmos a você? Perguntou ele.
Mariane esforçou a memória, mas não conseguiu se lembrar do nome do homem. Verônica e eu gostaríamos de conversar a sós. Desculpe-me. Ela respondeu, recompensando-o com um sorriso discreto. Mas sábado ainda está de pé, espero? Perguntou ele, um pouco decepcionado. Se você não mudou de ideia, sim, respondeu ela. É claro que não mudei de ideia. Archie voltou para Harvey. É claro que você mudou. Estou sonhando com este sábado, pensou ele. Os olhos dela, os olhos mais lindos que ele já tinha visto. Eram hipnotizantes, enlouquecedores, ele estava se afogando neles, tendo olhado para eles apenas um momento atrás. Qual é o seu problema? Você o deixou pendurado? Perguntou Harvey. Eles precisam falar com a Verônica. Sobre o quê? É sobre isso que a Mariane pode falar com a Verônica? Disse ele surpreso, olhando para a mesa da qual acabará de se afastar. Eu perguntaria a ela. Respondeu Harvey. Como você imagina? Eu não sei. Quem se importa? Pegando bandejas de comida, Archie e Nicolai sentaram-se em uma mesa livre. Vou perguntar a Verônica depois do almoço. Disse Archie. Você não deveria fazer isso. Você não vai chegar a lugar nenhum com essa Mariane. Disse Harvey. Archie franziu a testa e olhou para o colega. Eu morrerei por ela, mas ela será minha. Respondeu Archie, um tanto irritado. Afinal de contas, ele não era um indigente, nem lhe faltava físico, mas Harvey estava começando a ficar irritado, ele devia estar com ciúmes, porque provavelmente estava babando pela Mariane também, mas ele não iria atrás dela, porque com sua barriga de cerveja seria ridículo se aproximar de uma garota como aquela. Quando Archie voltou do almoço, ele imediatamente se aproximou de Verônica. Verônica, você conhece a Mariane? Perguntou ele, sentando-se na beira da mesa dela. Ah, sim. Ela respondeu enquanto continuava a olhar para o monitor. Ela estava apaixonada por Archie há muito tempo e sabia que não era recíproca, mas ainda assim era muito desagradável vê-lo babando por Mariane. Verônica sabia que não era bonita e que, para Mariane, ela era como a lua, mas não para amar só pela aparência? E de onde? Perguntou Archie. Estudamos na mesma escola. Respondeu ela. Que mundo pequeno. Ei, Verônica, ela tem um homem agora? Verônica olhou para Archie com indisfarçável surpresa. Não tenho o hábito de perguntar às pessoas sobre suas vidas particulares. Eu entendo, mas é importante para mim. E tenho um grande favor a lhe pedir. Um dia desses, você poderia perguntar a Mariane se ela gosta de mim. Não é por nada, é claro. Eu lhe devo um presente. Archie, eu não vou fazer isso. Verônica disse de forma um pouco rígida. Por favor. Ele olhou para ela com uma cara de súplica. Archie, o almoço acabou, vá para seu local de trabalho. Eu vou. Verônica, por favor, me ajude. É uma questão de vida ou morte. Está bem, eu faço isso, mas vá. Você é o melhor. Archie respondeu alegremente e foi para sua mesa, enquanto Verônica continuou a trabalhar. E na quinta e na sexta-feira, Verônica observou os olhos de Archie se iluminarem quando ele viu Mariane. Nenhum homem havia olhado para ela daquela maneira antes. É isso que significa ser bonita, pensou ela, suspirando com tristeza. Um homem como Archie nunca prestaria atenção em um rato cinza como ela. O tão esperado sábado chegou, e Archie estava ansioso para finalmente conhecer a garota dos seus sonhos em um ambiente casual, pensando ao mesmo tempo em como continuar a noite e, ao mesmo tempo, a noite em casa. Essa garota estava em sua mente desde que ele a viu, e ele nunca quis nada em sua vida além dela. Todas as suas garotas anteriores também não eram ruins, mas nenhuma se comparava a Mariane. Quando chegou a hora de sair de casa, Archie sentiu uma empolgação que nunca havia sentido antes ao sair em um encontro. No caminho para a floricultura, ele comprou um buquê de rosas brancas, e em seguida, dirigiu até o local onde ele e Mariane haviam combinado de se encontrar. É claro que, quando ele chegou, ela não estava lá.
Archie estava disposto a esperar por ela o tempo que fosse necessário, o mais importante era que ela fosse embora sem mudar repentinamente de ideia sobre o encontro com ele. Seu Ford, que ele havia lavado no dia anterior, estava brilhando, e o interior nunca estivera tão limpo como agora. De modo geral, Archie havia se preparado minuciosamente, até mesmo o apartamento estava em perfeita ordem, para que ele não caísse em desgraça ao levar Marianne para lá. As pessoas estavam indo e vindo, e Archie olhava ao seu redor, sem saber por qual porta ela sairia. Por fim, Marianne apareceu, e ele imediatamente desceu da carruagem, pegando o buquê nas mãos. A moça se aproximou dele, e ele a olhou como se estivesse hipnotizado, admirando sua beleza perfeita. "Olá, isto é para você." Ele disse, estendendo o buquê para Marianne quando ela se aproximou dele. "Obrigada." Ela respondeu, sorrindo favoravelmente, pegando as rosas das mãos dele. "Você está linda, como sempre." Disse Archie e abriu a porta do carro, convidando Marianne a se sentar. Quando ela se sentou no banco da frente, ele tomou seu lugar ao volante. "Tenho uma pergunta em mente: como você entrou em nosso centro de negócios?" perguntou ele. "Você deveria participar de um concurso de beleza, tenho certeza de que o primeiro lugar seria seu." "Bem, eu entrei no centro de negócios provavelmente como todo mundo, consegui um emprego em um dos escritórios. E a carreira de modelo e os concursos de beleza nunca me interessaram muito, embora eu tenha tido essa experiência, mas uma pequena. Eram concursos na internet, nos quais eu ficava em primeiro lugar. Ou melhor, minhas fotos ficaram. E isso não me surpreende." Archie respondeu. "Todos os homens do centro de negócios são loucos por você. Não consigo imaginar como é para aqueles que trabalham no mesmo escritório que você. Estou acostumada com a atenção masculina e vou com calma. E no trabalho, eu trabalho e não me importo com quem está louco por mim. Posso imaginar quantos corações masculinos você já partiu. Não tem medo de que eu parta o seu?" respondeu Marianne com um sorriso malicioso. "Tenho medo, e não gostaria de fazê-lo", admitiu Archie. "O que você gostaria?" "Bem, acho que você sabe a resposta para essa pergunta." Archie virou a cabeça para Marianne por um momento e sorriu significativamente. "Ah, sim. Me levar para a cama. É com isso que você conta depois do restaurante. E se eu lhe disser agora mesmo que não iremos à sua casa e que não haverá sexo?" "Sem mais nem menos?" Archie ficou um pouco tenso. Ela cortou tudo de uma vez, e ele não consegue dormir à noite pensando nela. "E você decidiu que, se formos a um restaurante com você, eu abrirei as pernas imediatamente?" Marianne sorriu. "Por que tão rude? Afinal de contas, se você concordou em ir comigo, significa que também gosta de mim, então por que fazer rodeios?" "Mas não é não, embora não seja fácil para mim superar isso." "Então, apesar da minha recusa em continuar o banquete em sua cama, ainda vamos ao restaurante ou você vai me levar de volta para casa?" "Não. Além disso, estamos quase lá. E eu realmente espero que você mude de ideia. Não tenho o hábito de dormir com homens por comida." "Você não tem." "Estamos quase lá." Archie estacionou o carro no estacionamento do restaurante. Ele saiu primeiro e abriu a porta do lado em que Marianne estava sentada, oferecendo-lhe a mão. Archie não gostava muito do estilo da realeza, era mais a favor do estilo high-tech do que da pompa ostensiva. Ele achava chocante o excesso de ouro ao seu redor, mas, pelo bem de Marianne, estava disposto a ir a qualquer lugar, desde que ela gostasse. Eles se sentaram à mesa e o único pensamento de Archie era como fazer com que ela fosse para casa depois do restaurante. Sua imaginação estava repleta de imagens da noite tempestuosa e ele estava cheio de uma excitação que não conseguia desligar. Abrindo o cardápio, Archie esperava que Marianne não pedisse os pratos mais caros. Ele mesmo não queria pedir nada, mas percebeu que tinha de fazê-lo, caso contrário, ela entenderia o motivo, especialmente porque havia pratos a preços bastante humanos. Portanto, ao escolher 2 pratos com um custo total de pouco mais de 2.000, ele esperava que Marianne fizesse uma escolha na mesma categoria de preço. "Você já se decidiu?" perguntou ele,
com os olhos ainda devorando os seios dela, que se projetavam ligeiramente do decote. Sim, respondeu ela, fechando o cardápio. O garçom se aproximou deles. Gostaria de bacalhau preto, berinjela com foie gras e trufas, arroz tailandês com camarões, creme de manga com baunilha e amoras. E, para beber, um martini royale. Archie engoliu nervosamente, calculando que eram 10.000, se não mais. A modéstia de Mariane não é digna de nota, ou ela fez isso de propósito. Mas não me importo, essa garota vale a pena, pensou ele e expressou sua modesta escolha. Você vem aqui com frequência? Ele perguntou quando o garçom saiu para fazer o pedido. Vou a lugares diferentes todo fim de semana, mas esse restaurante é um dos meus favoritos. Respondeu ela. De que outra forma você gosta de passar seu tempo? De forma muito diferente. E você? Não tenho ninguém com quem sair, então não saio muito. Quais são seus planos para amanhã? Ainda não sei. O que você quer propor? Quero propor que nos vejamos novamente, porque, caso contrário, vou sofrer o dia todo sem você. Disse ela. Vou pensar nisso, respondeu Mariane de forma paternalista. Archie não gostou dessa resposta, mas apenas sorriu, ainda a admirando. Afinal de contas, ele ainda não descansará até que essa garota não seja dele, e ele está acostumado a conseguir o que quer, portanto, dessa vez ele vencerá, mesmo que tenha que gastar muito, mas Mariane estará em sua cama não hoje, mas amanhã. Embora nem mesmo hoje tudo esteja perdido, ele pensou. Não consigo resistir a uma pergunta. Disse Archie, sem tirar os olhos de sua bela companheira nem por um momento. O que você quer perguntar? Perguntou ela, tomando um gole de seu martini. Você está solteiro agora? Não está saindo com ninguém? Archie estava preocupado, mas estava esperando a resposta certa. Se eu estivesse, não estaria sentada aqui com você agora, respondeu Mariane. Fico feliz em ouvir isso, mas estou surpreso. Como isso é possível? Afinal de contas, você deve ter pelo menos 1 milhão de admiradores. Bem, e isso é o suficiente. Eu não sairia com qualquer um. Você sairia comigo? Archie não podia suportar isso. Mariane sorriu amplamente. Não é muito cedo para perguntar? Eu ainda não o conheço, e você também não me conhece. O que eu sei é suficiente para mim. E espero que seja tempo suficiente para você me conhecer, pois estou pronta para lhe dar atenção todos os dias. Tudo o que você precisa é do meu olhar. Eu sei que os homens amam com os olhos, mas com as mulheres é diferente, nós olhamos para outras coisas. E para quais coisas você olha? Ela me perguntou. Um homem deve ser confiável, que com ela, como atrás de um muro de pedra, possa resolver meus problemas. Bem, também honestidade, determinação, lealdade, generosidade. Tudo isso é difícil de encontrar em uma pessoa, e eu não estou acostumada a mudanças. Mariane respondeu. E eu sou assim. Com um sorriso nos lábios, Archie se gabou. Em palavras, todo mundo é assim, especialmente quando quer ir para a cama, mas na realidade acaba não sendo. É impossível não amar alguém como você. Desculpe-me por ser tão direta, mas é normal. Posso perguntar por que seu último relacionamento terminou? Tantas perguntas na primeira vez que nos encontramos. Você é muito intrometido. Mariane respondeu de forma um pouco flertante. Tenho planos sérios para você. Mariane, estou louco por você, não vou entrar no jogo, quero tudo de uma vez, mas estou disposto a esperar e fazer todos os seus caprichos. Bem, isso ainda precisa ser revisto e não tão rápido de uma vez. Por que você está solteiro, e a sua ex-namorada, ou você a ela? Discutíamos muito, não conseguíamos chegar a um acordo. O que foi exatamente? Eu não estava pronto para me casar com ela e ter filhos. Talvez eu queira me casar e ter filhos. Então Mariane disse. Você está pronto até amanhã? Archie respondeu, e a garota riu um pouco. Quantas vezes ela já tinha ouvido algo assim e não dava para contar nos dedos. Estou falando sério. Disse Archie.
Tenho certeza de que sim. Já respondi à sua pergunta: qual foi o erro do seu ex? Ele era demais, e um homem deve ter seu próprio espaço. Não sou propriedade de alguém ou um cachorro que precisa ficar sentado aos pés dele o tempo todo. Depois, há o ciúme. Não consigo suportar isso. Relacionamentos sem confiança são impossíveis, e não é minha culpa que os homens me notem. É assim que as coisas são. Gosto de homens confiantes que não se rebaixam ao ciúme. Estou entendendo. Concordo com você, o ciúme é bobagem e deve ter liberdade. Eles terminaram o jantar e Archie pediu a conta. O garçom saiu, ele olhou para Marianne e, timidamente, colocou a mão sobre a dela. Vamos para casa? Perguntou ele em um sussurro. É tudo por hoje. A garota respondeu, retirando a mão gentilmente. Eu sinto muito. Tenha pena de mim, não vou conseguir dormir. Conte carneirinhos e vá dormir. Ei! Isso não vai adiantar nada. Verei você amanhã? Ele perguntou com esperança em sua voz. Poderíamos. Há muito tempo eu queria fazer paraquedismo, mas não conseguia me decidir. Agora estou pronto. Você vai se juntar a mim? Sim. Archie ficou surpreso. Essa é uma oferta interessante. Vamos lá, então. A que horas devo buscá-lo? Acho que às 12 horas está bom. O garçom trouxe a conta e Archie pagou cerca de 15.000, pensando imediatamente nas despesas que o aguardavam amanhã. Depois, ele ajudou Marianne a se levantar da cadeira e eles saíram do restaurante. No caminho, conversaram um pouco sobre vários assuntos. Quando chegaram à casa dela, Marianne não deixou nem mesmo que Archie a beijasse. Ela saltou do carro e correu para a entrada da garagem sem se virar. Tanta massa, e ele nem sequer a beijou. Ela murmurou infeliz para si mesma e dirigiu de volta para casa. Em casa, Archie estudou longamente a página da rede social de Marianne, passando por suas fotos centenas de vezes. Ele estava atormentado por um desejo selvagem e insatisfeito, e seu corpo reagia à imagem de uma garota desejável de uma certa maneira. O clima era revoltante, o homem não conseguia encontrar um lugar para ficar. Depois de pensar um pouco, ele acessou a internet e começou a examinar os perfis de prostitutas. Depois de parar em uma que se assemelhava remotamente a Marianne, ele discou o número dela. Depois de combinar que em 40 minutos a fada da noite estaria em sua casa, ele continuou a olhar as fotos de Marianne. Sentimentos eram sentimentos, mas não se podia ir contra a fisiologia. Ele precisava aliviar a tensão e desabafar, ou não viveria para ver o dia de amanhã. Selene, esse era o nome da fada da noite, era pontual. Archie olhou para ela e a convidou para entrar no quarto. A garota não era feia, mas estava longe de ser o objeto de seu desejo. Como as calças de Archie já estavam fervendo, sem mais delongas, ele imediatamente começou a trabalhar, atacando Selena. A primeira vez foi muito rápida, mas a segunda veio logo em seguida e, após uma breve pausa, a terceira. É claro que ele imaginou Marianne à sua frente, e Selena tinha uma figura semelhante e longos cabelos loiros. Como você está com fome? Disse Selena em uma voz ofegante quando a terceira vez chegou ao fim. Já faz algum tempo. Respondeu ele. Você vai me comer a noite toda? Archie olhou para o relógio. Já havia se passado 1h30 desde que Selena chegará à sua casa. A tarifa era de 9.000 por 3 horas e 15.000 pela noite. Ele decidiu que era melhor economizar dinheiro e optar por 3 horas. 3 horas seriam suficientes. Apenas metade desse tempo havia se passado. Archie se deitou de costas, colocou as mãos atrás da cabeça e fechou os olhos. Faça com que eu me sinta bem. Ele disse, e Selena imediatamente começou a trabalhar. Archie gemeu um pouco e voltou a apresentar Marianne. Um sorriso lânguido surgiu em seus lábios e seu humor melhorou. Pelo menos agora ele poderia sair com Marianne sem sexo por um tempo, sem o risco de atacá-la como um macho louco. Quando Selena saiu, depois de 3 horas, Archie pensou no fato de que este mês ele teria de pagar menos pela hipoteca. Ele a havia quitado antecipadamente, pagando 3 prestações por mês, e com isso, tinha 2 anos e meio para pagá-la.
Mas isso era bom para ele, pois tinha uma quitação total e podia dormir bem à noite. Ele estava ansioso pelo dia de amanhã, mas a única coisa que o preocupava era a próxima despesa. Archie ligou o computador novamente para pesquisar os preços do paraquedismo e depois teria de ir ao banheiro novamente. Archie estava com medo de dizer a Marianne que não duraria tanto tempo, pois Deus o proibia de assustá-la, mas ele tinha de limitar seus gastos e pensava em como fazer isso com cuidado sem perder Marianne. Domingo. Archie pegou Marianne e a levou a um evento radical para o qual ele havia comprado um cupom de desconto ontem. O prazer custava 9.500 para um salto duplo com um instrutor, e Archie decidiu não saltar, pois era muito caro. Ao notar Marianne, Archie saiu imediatamente do carro e abriu a porta para ela. A garota não estava menos bonita em roupas esportivas do que em um vestido de noite. Você está divina, como sempre. Disse Archie. Estou tentando. Ela respondeu com um sorriso. Você não tem medo? Não mudou de ideia? Não. Estou mental e fisicamente preparada. Então vamos lá. Archie pegou o volante e deu a partida. Depois do salto, podemos dar uma volta de carro, vamos sair da cidade, há uma floresta e um lago. Ele disse. Tudo bem, disse ele. Podemos dar uma pequena caminhada. E depois? Depois, onde você quiser. Sou todo seu por hoje. Podemos comer alguma coisa e assistir a um filme. Como você quiser. Archie disse. Onde você quer ir para comer alguma coisa? Eu realmente esperava que não fosse em um lugar tão caro dessa vez. Marianne deu de ombros. Você decide, respondeu ela, e Archie exalou de alívio. Ele procurou cafés perto de onde estavam indo e encontrou uma opção boa e barata. Foi para lá que ele decidiu levar Marianne depois do evento. Marianne saiu do carro e olhou para o céu, onde os paraquedas estavam flutuando, com um sorriso. Impressionante. Ela se pronunciou e olhou para Archie. Vamos. Vamos. Ele disse. O instrutor se aproximou deles e logo Marianne estava sentada no avião. Você tem muito a perder. Ela disse a Archie, porque ele já havia dito que não iria saltar. Eu não quero fazer isso, especialmente em um tandem. E ninguém deixará um iniciante saltar sozinho. Ele respondeu. Você precisa de uma foto e de um vídeo? Perguntou o instrutor. Claro que sim. Respondeu Marianne. Archie não fez nenhum sinal de que não estava entusiasmado com a ideia. Você pode pagar depois. Disse o instrutor antes de entrar no avião. Archie permaneceu no chão e observou o avião decolar e Marianne saltar dele em conjunto com o instrutor. Tudo durou pouco tempo, e logo a garota estava caminhando em direção a ele, sorrindo com entusiasmo. Isso é fantástico, disse ela. Incrivelmente legal. Ela começou a arrumar o cabelo bagunçado. Fico feliz que tenha gostado, disse Archie. Vou me trocar. Marianne foi para o hangar, e Archie foi abordado pelo instrutor. Em 1 hora e meia, as fotos e o vídeo estarão prontos. Disse ele. Quanto devo a você? Perguntou Archie. 10 fotos e vídeos em um disco de 1.500. Posso usar o cartão? Por cabo. Ok. Archie transferiu o dinheiro e foi para o hangar esperar por Marianne, que saiu cerca de 10 minutos depois. As fotos e os vídeos terão de esperar um pouco mais. Vamos dar um passeio até o lago. Vamos lá, respondeu ela. Eles caminharam tranquilamente por um campo que levava a uma floresta onde havia um pequeno lago. Archie pegou gentilmente a mão de Marianne, esperando que ela ao menos o deixasse caminhar com ela dessa forma. E, para sua alegria, ela não retirou a mão. Encontrei um lugarzinho aconchegante perto daqui onde podemos almoçar depois da nossa caminhada. Disse ele. Ótimo. Você tem sorvete? Estou realmente ansioso por isso. Acho que sim, mas se não tiver, encontraremos mais tarde. Veja, estou pronto para satisfazer todos os seus desejos. Ele parou e virou a garota para olhá-lo. Você não merece nem um beijo até agora? Ele perguntou, olhando com esperança nos olhos do objeto de seus sonhos.
Nós nos conhecemos há 1 dia e meio. Não posso fazer isso logo de cara. Ela respondeu, fingindo estar um pouco envergonhada. De quanto tempo você precisa? Perguntou ele, tentando esconder sua decepção. Só um beijo. Você já gastou muito dinheiro com ela e ela nem sequer pode beijá-lo. Não me apresse. Archie, eu gosto de você, mas temos que nos conhecer melhor, não de uma vez. Não estou acostumada a isso e não quero fazer isso. Então, case-se comigo e nós nos conheceremos melhor. Você é rápido, saia logo. Ela riu um pouco. Você tem um lugar para morar? Sim. Tenho um apartamento de 2 quartos. Então, tenho um apartamento, um carro, uma renda decente e estou pronto para começar uma família. Vou pensar nisso. Mariane gentilmente retirou a mão e se aproximou do sol, fechou os olhos e virou o rosto para seus raios suaves. Por mim, tudo bem. Vamos falar de outra coisa, por que você está falando de uma coisa de cada vez, acrescentou ela. Isso é porque não consigo pensar em mais nada além de você. Não consigo dormir nem comer, estou sofrendo. Respondeu ele. Quanto você sofre? Perguntou ela de forma coquete. Muito. Você está falando sério sobre casamento? Muito sério. Estou pronto para levá-la ao cartório agora mesmo. Não. Agora não. Ela disse. Vamos até o lago. Eles voltaram a caminhar, e o peito de Archie voltou a arder. Nenhuma garota tinha o mesmo efeito sobre ele que Mariane. Depois de admirarem o lago por algum tempo, voltaram e, pegando a foto e o disco com o vídeo, foram para a cafeteria. Lá, Archie deixou 2.500, depois de ter alimentado Mariane com um delicioso sorvete. Mas ainda faltava um filme, junto com o paraquedas e a sessão de fotos, ainda era muito dinheiro. Todo fim de semana ele não tinha dinheiro para isso, então tinha que dar uma dica para Mariane, e era melhor oferecer a ela algum tipo de férias que não pesasse no bolso. Quando chegaram ao shopping, compraram ingressos para o cinema, que custaram 1.400 para Archie, porque Mariane queria ver o filme em 3D no sofá. Faltavam 40 minutos para a exibição do filme, então Mariane sugeriu que eles dessem uma volta pelo shopping. Uau! Exclamou ela, olhando para a vitrine de bolsas pequenas. Há muito tempo que eu queria uma dessas, disse ela. Ao ver o preço de 12.000, Archie engoliu. Definitivamente, é muito caro, ou ela está apenas tentando enganá-lo. Como beijos e sexo, então é cedo, e esses presentes para pedir, bem, nada, normal. Quando é seu aniversário? Ele perguntou. Daqui a 7 meses. Ela respondeu e entrou no apartamento, pedindo imediatamente ao vendedor que lhe mostrasse a bolsa mais de perto. As sobrancelhas de Archie começaram a suar. Ele não ia comprar uma bolsa para ela de jeito nenhum, pensou, mas ainda tinha medo de assustar Mariane e estava à beira do pânico. Virando a bolsa em suas mãos, Mariane disse que era perfeita e que não podia deixar de comprá-la. A garota se dirigiu à caixa registradora e Archie não tinha ideia do que fazer. Nervoso, ele olhou para a saída do apartamento e a seguiu. Mas, então, Mariane sacou um cartão de banco e pagou a bolsa sozinha. Archie exalou imediatamente. Ele se sentiu incrivelmente aliviado. Depois de pagar, Mariane entregou a Archie a sacola com suas roupas novas. Havia mais um lugar que ela queria visitar enquanto ainda tinha tempo, disse ela, arrastando-o com ela. Era uma loja de lingerie. Mariane pegou algumas roupas e se dirigiu ao provador. Gostaria de poder dar uma olhada, pensou Archie, imaginando-a seminua em uma das roupas. Seu corpo estava tenso novamente, como se a liberação de ontem nunca tivesse acontecido. Só que ele não queria mais Selene, só queria Mariane. Logo a moça saiu do provador e colocou na caixa registradora 2 conjuntos de lingerie cujo custo acabou sendo de pouco mais de 15.000. Isso é muito. Ela disse em um tom frustrado, girando os 2 conjuntos em suas mãos e tentando fazer uma escolha incrivelmente difícil em favor de um deles. Vou ter que escolher um. Oh! Ele suspirou tristemente, ainda girando a roupa íntima em suas mãos.
Ao ver Mariane quase chorando, incapaz de escolher, Archie praguejou internamente e sacou o cartão do banco. Vamos levar as duas. Ele disse, segurando o cartão no terminal e vendo 15.250 saírem de sua conta. Em seguida, olhou para o relógio, faltavam 15 minutos para o filme, e isso era bom, ou então, Deus o livre, ele daria outra volta. Entregando a Archie o saco de roupa suja, Mariane deu-lhe um beijo no rosto, retribuindo com um sorriso encantador. Obrigada, disse ela. Espero vê-lo em um deles em um futuro próximo, respondeu Archie. Agora é hora de ir ver o filme. Vamos lá. Respondeu ela, levando-o debaixo do braço. Archie observou os homens olhando de soslaio para sua companheira e se encheu de orgulho por andar sob o braço de uma beldade como ela. Levantando a cabeça com orgulho e sorrindo, ele conduziu Mariane até o elevador. Ele limpou cuidadosamente seus óculos 3D e os entregou a Mariane. Quando o filme começou, ele se permitiu colocar o braço em volta do ombro de Mariane e ela permitiu que ele o fizesse, dando a Archie a esperança de que tudo daria certo com a garota de seus sonhos. O que você achou do filme? Perguntou Archie ao saírem do cinema. Eu gostei muito. E você? Foi bom. Eu gostei. Ele disse. Vamos tomar um café? Claro. Havia muitos cafés pequenos no terceiro andar, em um dos quais eles tomaram café e comeram bolos, e então Archie levou Mariane para casa. Antes que a garota saísse do carro, ele se sentiu encorajado e a beijou antes que ela percebesse. Estou louco por você, ele sussurrou depois desse breve beijo. Por que você não vem para a minha casa? Archie, não me apresse. Disse ela com sinceridade. Mariane correspondeu ao beijo, mas afastou Archie quando as mãos dele se aproximaram de seus seios. Se eu sobreviver. Você não tem ideia do que está acontecendo comigo neste momento, respondeu ele, recostando-se no assento. A garota sorriu com indulgência. Vejo você amanhã. Almoço? Claro. Ele respondeu, pegou a mão dela e roçou os lábios nela. Vou ficar acordado a noite toda pensando em você. Até amanhã. Mariane disse e o beijou levemente nos lábios. Um pouco de gratificação. Ela sussurrou e saiu do carro. Archie fechou os olhos e suspirou. É isso que ele vai fazer nesse estado, pensou. Ele está ferrado. Não há como ele desistir agora, Mariane será dele, mas como acelerar o processo? Harvey se aproximou de Archie assim que ele se sentou em sua estação de trabalho. Como foi seu encontro com a gostosa? Perguntou. Ótimo, respondeu ele. Passamos os 2 dias juntos. Uau! Uau, ela não o deixou na mão. Por que ela me deixaria na mão? Perguntou Archie com relutância. Sem ofensa. E daí? Quanto é? Menos quase 50.000. Harvey assobiou. Sim. Eu lhe disse que você não poderia pagar. Quase 1/3 do seu salário em um fim de semana. Bem, é o primeiro encontro, vai ser mais modesto, não sou um oligarca, então nenhum dinheiro vai ser suficiente. Archie respondeu. Você tem que investir em uma garota como essa, então é melhor arrumar um emprego à noite. Disse Harvey com um sorriso. Você pode viver bem sem essas despesas. Há muitos cafés tão bons quanto esse Turandot, e o entretenimento é barato e ótimo. No próximo fim de semana, eu mesmo organizarei o programa, com um orçamento limitado. Estou vendo. O que foi? Você não desperdiçou seu dinheiro, não é? Eu gostaria de ter gastado. Apenas um aperto de mão, um beijo e um abraço no cinema. Não é muito para esse tipo de despesa. Harvey comentou. Bem, ele voltará logo. Muito bem, vamos voltar ao trabalho. Vamos lá. Você vai almoçar com ela? Com ela. Harvey voltou à sua mesa. O tempo passou rápido, era hora do almoço, e Archie correu para o escritório de Mariane. A moça logo chegou e, juntos, foram até a cafeteria no primeiro andar. Os almoços fixos custavam 400, mas depois de calcular que cada dia custava 800 e multiplicar essa soma por 22 dias úteis, Archie ficou extremamente triste.
Você está bem? Perguntou Mariane, percebendo que Archie estava pensando em algo. Sim. Não tenho dormido bem. Ele respondeu e sorriu. Quer que eu o leve para casa hoje à noite? Isso seria ótimo. E se você me levar para o trabalho de manhã também, respondeu Mariane, dando a ele seu sorriso branco como a neve. Eu adoraria. Por que você não vem morar comigo? Eu levo você de carro todos os dias. Disse ele. Talvez eu vá. Respondeu a garota em um tom misterioso. Para quando? Perguntou Archie. Ainda não sei. O tempo dirá. Tem certeza de que quer que eu morra? Disse ele. Você está apenas apressando as coisas. É que sou louco por você e você está zombando de mim. Não, não estou zombando de você. Os relacionamentos devem ser graduais, não todos de uma vez. Quero conhecê-lo melhor. Tenho medo de cometer outro erro. Vou lhe contar tudo sobre mim. E farei qualquer coisa por você. Você não cometerá nenhum erro. Mariane, estou falando muito sério, não estou brincando. Mariane sorriu amplamente de novo e tocou a mão dele. Então seja paciente e não me apresse, disse ela. Sou paciente e estou disposto a esperar, mas é muito difícil. Respondeu Archie, olhando para a garota com olhos amorosos. Depois do almoço, Archie voltou ao seu local de trabalho. Ele percebeu o olhar triste de Verônica algumas vezes e mal pôde se conter para dizer a ela que isso o irritava. Mas decidiu ignorar o fato, principalmente porque não se importava nem um pouco com ela. A essa altura, todos sabiam que Mariane o havia fisgado, e Verônica não era exceção. Hoje ele estava recebendo olhares invejosos dos homens e estava dominado por um senso de superioridade sobre eles. Só que o lado financeiro das coisas era muito estressante. Ele tinha algumas reservas de dinheiro, mas, nesse ritmo, logo se esgotaria, e queria pagar a hipoteca mais rapidamente. Depois do trabalho, Archie encontrou Mariane em seu escritório e desceram as escadas. Estamos indo para casa? Perguntou ele, ligando o carro. Podemos parar para jantar. Respondeu Mariane. Por que não vamos para sua casa ou para mim e fazemos o jantar nós mesmos? Archie, de novo? Eu adoraria que você fizesse o jantar para mim. Archie respondeu. Não me importo nem um pouco, mas só o jantar e fora do caminho. Você não faria? Eu faço isso. Você ou eu? O homem se animou dramaticamente. Vamos para minha casa, assim você não precisa ir e vir. Só que eu tenho uma geladeira vazia. Não tem problema. Vamos parar na loja. Está bem. Está bem. Está bem. Certo. O que vamos cozinhar? Depende de você. Comerei o que suas belas mãos cozinharem. Archie parou o carro no supermercado mais próximo e, pegando o carrinho na entrada, ele e Mariane entraram na loja. Vamos assar uma truta e fritar algumas batatas e uma salada de legumes? Perguntou Mariane. Por mim, tudo bem. Vamos fazer isso. Mariane começou a colocar as compras no carrinho, só que, além da truta e dos legumes, havia camarões, suco caro, queijo, azeite de oliva, salsicha, vieiras, um pedaço de vitela e muitas outras coisas. Archie percebeu que Mariane havia decidido encher sua geladeira vazia. Depois de gastar cerca de 11.000, ele se arrependeu 100 vezes de ter pedido o jantar em casa, pois teria sido muito mais barato em uma cafeteria. Poupado, e jurou a si mesmo, arrastando as sacolas de compras até o carro. Ao chegar ao apartamento de Mariane, Archie ficou de queixo caído. Um luxuoso apartamento de 3 quartos com um enorme corredor e cozinha, mobiliado com móveis caros e decorado com bom gosto. E ela mora sozinha em um lugar assim? Ele ficou surpreso. Sim. Você o herdou? Não. Apenas parte do pagamento da entrada, o restante foi tomado pela hipoteca, mas ainda falta meio ano para pagar. Eu gasto a maior parte do meu salário com isso. Meu ex pagou a entrada, mas agora estou sozinho. Vou pagar e então poderei respirar, porque agora estou me limitando.
Qual é o valor do pagamento? Estou pagando 70 mil por mês para quitá-lo. Também estou pagando antecipadamente. Por que você precisa de um lugar como esse sozinho? Não vou ficar sozinho o tempo todo. Está pronta para deixar um homem entrar em seu território? Archie ficou surpreso. Por que eu não estaria? Assim, de qualquer forma, para facilitar as coisas. Marianne riu. Vamos preparar o jantar. Depois de encher a geladeira de comida, Marianne começou a preparar o peixe e Archie pediu que ela descascasse as batatas. Os dois fizeram isso rapidamente e, em pouco mais de 1 hora, o jantar estava pronto. Delicioso! Disse Archie, saboreando um pedaço de truta. Sou uma boa cozinheira. Gabou-se Marianne. Você não tem defeitos, é por isso que eu sonho em me casar com você. Disse Archie. Todo mundo tem defeitos. Respondeu Marianne. Conte-me sobre os seus. Disse Archie. Você é muito inteligente. Então, vou lhe contar todos os meus segredos de uma vez. Ela respondeu alegremente. Só um pouquinho. Ah! Sou muito exigente com os homens, embora isso seja mais uma virtude, quem diria? Eu já notei. O que mais? Agora você me diz. Um pouco descuidada, mas, por sua causa, vou compensar, respondeu Archie. Terminado o jantar, Marianne colocou a louça suja na máquina de lavar louça e voltou a se sentar à mesa. Você vai me buscar amanhã de manhã? Perguntou ela. Ou podemos dirigir juntos daqui? Archie se levantou da cadeira e se agachou ao lado de Marianne. Ele pegou suas mãos e começou a beijá-la. Eu amo você, não é? Ele sussurrou. Archie, ela começou a dizer, mas ele não lhe deu chance de continuar, seus lábios nos dela. Ele foi tomado por um frenesi de desejo. Ele levantou Marianne da cadeira, tomou-a nos braços e, sem deixar seus lábios, levou-a para o quarto mais próximo. Ela resistiu, mas ele continuou, ignorando-a, até que a colocou na cama e Marianne teve a bondade de chutá-lo na virilha. O que está fazendo? Gemeu ela, dobrando-se ao meio. O que você estava fazendo? Ela perguntou bruscamente e saiu da cama. Você está se comportando como um animal. Vá embora, Archie. Um animal? É normal que as pessoas queiram ter intimidade física com a pessoa que amam. Se você não gosta de mim, por que me tortura? Nós nos conhecemos há apenas 3 dias. Torturar você? Eu já lhe disse centenas de vezes que não posso fazer isso tão rápido, pedi que não me apressasse, você me prometeu, mas se lançou sobre mim como um maníaco. Sinto muito, não consigo me controlar quando você está por perto. A dor diminuiu e Archie se levantou da cama. Desculpe-me, não pude evitar. Ah, claro. Vamos, você precisa ir. Archie saiu do quarto e seguiu Marianne até a porta. Antes de deixar o apartamento, ele olhou para a garota com olhos cheios de desejo e dor. Você me perdoou? Ele sussurrou. Perdoada. Marianne se aproximou e o beijou levemente nos lábios, depois sussurrou em seu ouvido. Não seja precipitado. Um arrepio percorreu todo o corpo dele quando os lábios dela tocaram o lóbulo de sua orelha. Meu corpo reage a você de uma certa maneira e eu não consigo controlar isso. Eu quero você, ele confessou. Não seja assim. Archie, eu gosto de você, já lhe disse isso, mas você está com muita pressa, é estressante. É difícil me controlar perto de você. Então eu vou embora. Ele disse abaixando a cabeça, e Marianne o beijou levemente nos lábios novamente. Archie tentou abraçá-la, mas ela imediatamente se afastou dele. Vejo você amanhã. Ela disse, sorrindo significativamente. Até amanhã. Estarei esperando por você no pátio pela manhã. Estarei esperando por você no pátio pela manhã. Ela respondeu. Archie se sentou no carro e colocou os braços em volta da cabeça. Que puta, pensou ele, um dínamo. Tudo o que ela faz é ganhar dinheiro e mantê-lo sob rédea curta, dizendo-lhe que eles têm tudo pela frente.
Ele estaria falido antes de chegar lá. Ele teria que se levantar uma hora mais cedo para buscar Mariane. Depois de ficar sentado assim por alguns minutos, ele dirigiu para casa. Quando entrou no apartamento, imediatamente tomou uma ducha fria para se refrescar um pouco, para ligar para Sveta ou qualquer outra pessoa. Ele não queria gastar nenhum dinheiro, especialmente porque, graças a Mariane, eles estavam voando a uma velocidade vertiginosa. E ele não queria ninguém além dela. De manhã, depois do café, Archie ligou para Mariane e disse que estava indo embora. Pouco menos de uma hora depois, ela estava na entrada de sua garagem. "Olá", disse ela alegremente ao se aproximar do carro. "Olá", respondeu ele, sorrindo. A moça lhe deu um beijo nos lábios e entrou no carro. Eles dirigiram até a metade do caminho em silêncio. "Você está com raiva de mim?", perguntou ela. "Não. Só está doendo", ele respondeu, e ela imediatamente percebeu de que lugar ele estava falando e sorriu, sem responder nada. "Vamos comer juntos hoje?", perguntou ela. "Claro que sim", ele respondeu. "Vejo você no fim de semana. Meus amigos estão me chamando para um churrasco e eu queria convidá-la para ir comigo. Um amigo meu tem uma casa de veraneio. Você pode vir comigo por 2 dias?". "Vou pensar sobre isso", respondeu Mariane. Ela não se queixava particularmente dessas viagens com estranhos. "Eu tenho amigos normais. Todos com namoradas, por sinal. Já disse a eles que estou indo com minha namorada." "Isso está certo?", ela perguntou. "Foi o que eu disse." "Foi o que ela disse." "Foi o que ele disse." "Eu vou fazer isso." "Vamos lá." Archie sorriu imediatamente. Quando chegaram ao centro de negócios, entraram de mãos dadas e Archie novamente notou os olhares invejosos dos homens no centro. Quando chegaram ao andar certo, despediram-se até o almoço e foram para seus escritórios. Na quarta-feira, Mariane disse que sairia com uma amiga à tarde, de modo que Archie não precisaria levá-la para casa. A princípio, o homem ficou tenso, imaginando se seria com uma amiga. Mas quando ele viu que, depois do trabalho, Mariane havia combinado de se encontrar com uma garota em um Volvo, ele imediatamente relaxou. Antes de entrar no carro, Mariane lhe deu um beijo no rosto. "Vejo você amanhã", disse ela, recompensando Archie com seu sorriso encantador. "Até amanhã", ele respondeu, olhando para ela até que o carro da amiga desaparecesse na esquina. "Esse é o novo?", perguntou Alexandra, a melhor amiga de Mariane, enquanto elas se afastavam do centro de negócios. "Então, outro otário", respondeu ela com uma risada. "Esse otário baba em você normalmente", disse ela. "Ah, sim, ele precisa de um babador." "Há quanto tempo você está jogando?" "Não há muito tempo. No começo, achei que ele fosse normal, mas não é. Ele tem uma coisa na cabeça. É engraçado como seu rosto muda toda vez que ele gasta dinheiro comigo. E ele gasta por iniciativa própria." Mariane respondeu. "Pobre homem", disse sua amiga com um sorriso. "Bem, eu diria que, do jeito que as coisas estão indo, não há tanto dinheiro assim, não posso fazer esse tipo de gasto." E ele está quieto, cerrando os dentes e pagando por tudo, antecipando como me fuder, pensando que estou obviamente esgotada. Então, por que ele está perdendo seu tempo com ele? Eu me pergunto quando ele vai se esgotar. Eu não vou dormir com ele. "Você está se divertindo?", Alexandra respondeu com um sorriso. "Um pouco." "Como você está?" "Estou indo bem. O de sempre. Há algumas notícias interessantes." A garota sorriu enigmaticamente. "Aqui estamos. Vamos nos sentar em uma mesa e eu lhe contarei tudo." Alexandra estacionou em um pequeno restaurante e, saindo do carro, os amigos entraram e se sentaram em uma mesa, que haviam reservado com antecedência. "Billy virá para ficar em uma semana", disse Alexandra, e um sorriso caiu imediatamente dos lábios de Mariane. "Não estou interessada", ela respondeu secamente, pegando o cardápio em suas mãos. "E não é só isso. Ele é divorciado." Sua amiga continuou.
Isso acontece. Ah, qual é? Não entende por quê? Eu não quero entender e não me importo com a vida dele. Não minta para mim. Ele já alugou um escritório aqui e está contratando. Então ele deixou sua bela vida na Flórida e voltou para casa. E você não acreditou que ele estava se divorciando. Continuo não acreditando. Não vamos falar sobre ele. Ele chegará logo, espere. Mariane olhou para a amiga e sorriu com arrogância. Por que você tocou no assunto? Você só conseguiu estragar meu humor, disse ela. Não faz muito tempo, você estava sonhando com o divórcio dele. E agora ele aconteceu e você não está feliz. Alexandra respondeu. Já se passou mais de um ano, eu repensei muitas coisas. Você se apaixonou? Mariane, mas vocês foram feitos um para o outro. Mas ele não podia deixar sua esposa. Ele o faria se realmente me amasse. Era isso. Mariane enrugou o nariz e acenou com a mão. Mude seu registro. É assunto seu, é claro. Eu estava perguntando sobre você. Alexander, eu entendo que ele é o melhor amigo de seu marido e tudo mais, mas não invente desculpas para ele. Não estou me desculpando. E você sabia que o Billy era casado quando começou? Ele estava se divorciando quando descobriu que Sima estava gravemente doente. Como se deixa uma pessoa doente? E agora que ela está saudável, acho que ele decidiu fazer isso. Que bom para ele. Mas o trem já partiu. Você sabe quantas lágrimas eu derramei por ele. Nunca mais chorarei por um homem. Nunca mais. Mas com todos os tipos de tolos você perde seu tempo e o dinheiro que eles investem. Alexandra balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Os tolos precisam ser ensinados. E eles se rebaixam. Não dê a Billy meu número de telefone nem diga a ele onde trabalho. Eu não quero vê-lo. Ele encontrará sem mim, especialmente se souber onde você mora. Um garçom se aproximou das moças, interrompendo a conversa. Pronta para pedir? Perguntou ele. Eu quero caranguejo, salada de cordeiro, creme fraiche de framboesa e lavanda, suco de laranja e chá de frutas vermelhas, disse Mariane. Quero o mesmo, mas, em vez de salada de cordeiro, quero esturjão. Alexandra fez o pedido e se voltou para a amiga. Como você trabalha no novo lugar? Para que você precisa dele? Eu queria. Eu trabalho normalmente, como todo mundo, respondeu Mariane, entendendo onde sua amiga queria chegar. E o dinheiro que o Billy lhe envia, você não gasta? Não. Eu nem sequer olhei a conta. Quando ele vier, deixe-o ficar com tudo. Eu não quero nada dele, ele é um benfeitor. Ele acha que dinheiro é dinheiro jogado fora, e eu, como Penélope, vou esperar que ele seja condescendente comigo. Orgulhosa, Mariane disse. E, no entanto, você está enganada a respeito dele. Bem, não vamos discutir. Ele virá aqui e vocês resolverão seu relacionamento. Eis, eu esqueci como ele se chama. Você sabe, aquele com quem você namorou por 6 meses, ele desistiu? Sim. Você é Otelo. Não existem homens normais, Sasha, não. Bem, meu Arsene é bem normal, então não generalize. Ela disse sobre seu marido Alexandre e acrescentou. Billy também, por sinal. Bem, considere-se sortuda. E, por favor, pare. É isso aí. Mudança de assunto, disse Mariane irritada. O garçom trouxe o pedido e as meninas começaram a comer. Os pensamentos de Mariane estavam agora totalmente ocupados com Billy, o único homem que ela realmente amava, mas que havia terminado seu relacionamento com ele há pouco mais de um ano. Billy era amigo do marido de Alexandre e morava na Flórida, visitando-a ocasionalmente a negócios. Foi assim que ele e Mariane se conheceram um dia, em outra de suas visitas. Billy tinha todas as qualidades que um homem ideal deveria ter para Mariane, exceto o fato de que Billy era casado, e o papel de amante não combinava com a moça. O favorito prometeu se divorciar, mas sua esposa estava gravemente doente, o que exatamente Mariane não sabia, pois não precisava desses detalhes.
No final, Billy pediu para esperar, prometeu que mais tarde, quando se recuperasse, não poderia deixá-la em um momento tão difícil, mas ele amava apenas Marianne. Todas as desculpas, ele pensou então. Tão velhas quanto o mundo. Eles se separaram. E então, lágrimas e dor, decepção, depressão, perda de interesse pela vida. Billy ligou para ela, foi visitá-la, implorou para que ela não terminasse o namoro daquele jeito, implorou para que ela lhe desse um tempo. Mas Marianne foi inflexível, era agora ou nunca. E ela nunca se divorciou. Assim, um amigo abriu uma ferida antiga, fazendo-a se lembrar do passado e sentir novamente os ecos da dor que havia sentido na época. Na quinta-feira de manhã, Archie foi buscar Marianne. Imediatamente, ele notou que ela não estava com sua aparência habitual. Parecia que havia chorado a noite toda, o que era quase verdade. Marianne, o que está acontecendo? Perguntou ele, ansioso. Nada, nada. Está tudo bem. Ela respondeu e entrou no carro. Você esteve chorando? Foi minha alergia. Ela mentiu e sorriu. Isso vai passar. Eu já tomei um comprimido. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Marianne tirou a bolsa de maquiagem da bolsa nova e começou a se maquiar. Ela havia ficado acordada metade da noite e quase dormiu demais para ir ao trabalho. Não havia tempo para maquiagem, então ela teve que ir assim, com os olhos inchados e um pouco vermelhos. Como foi com a sua namorada? Perguntou Archie, enquanto Marianne se maquiava. Foi muito bem. Fomos a um restaurante maravilhoso. É muito bom. Vamos jantar lá hoje à noite? Perguntou ela. Archie se enrijeceu. Eu adoraria, mas hoje não posso, mentiu. Tenho que ajudar meus pais, prometi, então vou deixá-la em casa depois do trabalho e vou direto para eles. Outro dia, então. Ela respondeu calmamente. Quando chegaram ao centro de negócios, eles se dirigiram aos escritórios e combinaram, como haviam feito todos os dias nos últimos dias, de almoçar juntos. Então, a nossa estrela ainda está dinamitando você? Perguntou Harvey Archie, voltando do almoço. No fim de semana, vamos para a casa de campo do meu amigo, perto de Tver. É lá que tudo vai acontecer. Respondeu o homem, presunçoso. Tem certeza disso? Sim, tenho. Natureza, kebab, álcool. Dormiremos no mesmo quarto. E se ela concordar em ir assim, ela já está concordando em fazer sexo. Por quanto tempo mais podemos continuar arrastando isso? É óbvio que ele gosta de mim. Então me inveje, Harvey, nem todo mundo pode ter uma garota como essa. Archie estava com um sorriso nos lábios. Não fique muito animado antes de ter a sua chance, respondeu Harvey. Não fique com ciúmes. Disse Archie e ficou olhando para o monitor. Sexta-feira. Ao entrar no carro de Archie, Marianne suspirou tristemente e olhou para o homem. Archie, sinto muito, mas não poderei ir à casa de seus amigos. Ela disse com tristeza, e Archie sentiu um calafrio dentro dele. O que há de errado? Por quê? Perguntou ele, tentando conter sua indignação. Aqui. Marianne estendeu a mão, e Archie não percebeu o que estava acontecendo. O quê? Perguntou ele, olhando para os dedos dela. A unha está quebrada. Não é correto andar com as unhas assim. Bem, e mais um pouco, respondeu ela. Esse não é o motivo. Se é tão importante para você, depois do trabalho passaremos no salão para fazer suas unhas. E o que mais? Bem, eu comecei algo esta manhã. Archie percebeu imediatamente do que ela estava falando. Ele sentiu como se estivesse saindo fumaça de seus ouvidos. Isso é apenas uma piada, pensou ele. Também não é um motivo. Ele respondeu, embora fosse um motivo. Marianne havia deixado claro que não haveria mais sexo. Nada mais? Nada mais. Se você não tiver vergonha de mim hoje em dia e passarmos no salão hoje à noite, não vejo motivo para não irmos. Respondeu ela. Marianne podia ver que Archie estava assustado, tentando não demonstrar, mas ele não era muito bom nisso.
Ela entendia perfeitamente que, no chalé, ele esperava conseguir finalmente o que ela havia lhe negado até então. Só que desta vez será um sofrimento, pensou Mariane, e sorriu um pouco. Depois do trabalho, eles passaram pela sala de visitas. Mariane tinha feito uma nova manicure, pela qual Archie havia cobrado 2.500. Ela mesma ia pagar, mas ele se antecipou, e a garota não se opôs. A decisão era dela, afinal, ninguém a estava obrigando a fazer isso. O caminho para a casa de campo do amigo de Archie não era perto, então, às 6 horas da manhã, ele pegou Mariane. No caminho, foram até a loja, onde Archie comprou uma garrafa de martini, uma manga e uma melancia enorme. Era estranho ir de mãos vazias, embora seu amigo tivesse lhe dito que não precisava levar nada. Ele queria comemorar sua promoção no trabalho, então se abasteceu. "Você tem água no carro?" perguntou Mariane, tirando comprimidos da bolsa. "Há uma garrafa inteira no porta-luvas", respondeu ele. "Que tipo de comprimidos?" Como meu estômago sempre dói muito ultimamente, aqui está um analgésico que quero tomar." Ele respondeu e pegou um pouco de água. Archie ainda estava confiante de que, quaisquer que fossem os dias, eles conseguiriam passar a noite, especialmente porque ele não se importava se seriam esses dias ou não, ele não se importava nem um pouco. Durante toda a semana, ele havia pensado apenas na intimidade com Mariane, antecipando como esse fim de semana finalmente chegaria ao seu corpo. Mariane, por outro lado, não conseguia parar de pensar em Billy. As lembranças a assombravam, e ela não conseguia imaginar como poderia encará-lo novamente e resistir a ele se ele começasse a persegui-la. Não. Ela não desistiria imediatamente. Como ela havia sofrido por ele, como ela havia chorado. Deixe-o sofrer também. Diga-lhe que ele vai se casar. Pensando nisso, Mariane olhou para Archie. Para ele? O pobre coitado já estava exausto. Por um momento, ela até sentiu pena de Archie. Ele é apenas um idiota e certamente não é páreo para ela. Ela só conseguia pensar em uma coisa: em que tipo de marido ele é? Ele não é. Tudo o que ele pensa é no que tem na calça e na conta de despesas. Não há nada que o compare a Billy, noite e dia. "O que você tem em mente?" perguntou Archie, interrompendo seus pensamentos. "Não muito", respondeu Mariane, olhando pela janela. "O tempo está bom hoje." "Sim, sorte a nossa." Archie assentiu, ainda pensando em como abordá-la à noite. Uma vez na casa de campo de seu amigo, Archie notou o espanto com que todos os homens olhavam para sua companheira. Depois de apresentar Mariane aos seus amigos e os amigos dela a ele a levou para dentro da casa, para o quarto que lhes havia sido dado para passar a noite. Mariane disse que queria se deitar um pouco. Ela estava cansada da viagem e seu estômago ainda doía um pouco. "Você não pode tomar outro comprimido?" perguntou Archie. "Não posso tomar muitos. Vou me deitar por 1 hora e ficarei bem", disse ela. "Está tudo bem. Descanse um pouco. Vou ajudar e volto em 1 hora." Archie saiu do quarto e desceu as escadas com seus amigos. "Ela é mesmo sua namorada?" perguntou um deles quando Archie se aproximou. "Sim." "Por que está tão surpreso?" perguntou ele em um tom ligeiramente arrogante. "Ela parece a capa de uma revista." "Uma modelo? Onde você encontrou uma dessas?" "São muitas perguntas. Qual é a diferença?" "Bem, Archie, é uma surpresa." Diz o outro cara. "Não é uma garota. É um sonho." "Fale baixo ou seu amigo vai ouvir sobre sonhos." Riu o terceiro amigo. "Onde estão suas meninas?" pergunta Archie e olha em volta. "Estão na cozinha fechada arrumando a comida. Elas chegarão em breve." Conversando com seus amigos, Archie perdeu a noção do tempo e, quando olhou para o relógio, percebeu que haviam se passado 2 horas, não uma. "Vou dar uma olhada na Mariane." Ele disse e entrou na casa. Mariane estava dormindo profundamente com o travesseiro nos braços quando Archie entrou no quarto. Ainda faltava muito tempo para a festa, então ele decidiu que não deveria acordá-la agora e deixá-la dormir. Ele fechou a porta e voltou para junto de seus amigos.
cansado. Saímos cedo. Deixe-a dormir, disse ele. Mariane abriu os olhos e se espreguiçou. Olhou para o relógio e percebeu que havia dormido por mais de 4 horas. Quando ouviu o som de passos se aproximando, ela saiu da cama e começou a pentear o cabelo ligeiramente desgrenhado. Você está acordada, disse Archie com um sorriso ao entrar no quarto. Ele imediatamente se aproximou da garota e a abraçou, beijando-a no pescoço. Mariane se afastou do homem. Archie, bem, estou penteando meu cabelo, disse ela. Ela disse, está tudo pronto aí dentro? Porque estou com fome. Eu estava seguindo você para chamá-lo para a mesa. Está tudo pronto. Ele disse. Isso é bom. Ela disse com um sorriso. Eles saíram da casa e chegaram à mesa do lado de fora, onde 3 dos amigos de Archie já estavam reunidos com suas namoradas, que olhavam para Mariane com olhares perscrutadores. Olá, pessoal. Ela disse com um sorriso, sentando-se à mesa. Chachlik, frutas, legumes, tudo estava delicioso, mas a empresa. Mariane se sentiu como um corvo branco. Os amigos de Archie se revezavam olhando para ela, assim como os amigos dela. Eles só tinham olhares diferentes. As meninas certamente não gostavam de sua companhia. Mas Archie. Ele ficava ali sentado como um peru pomposo, provando que ela era sua namorada e sentindo sua superioridade sobre os amigos. E as conversas deles? Que tipo de gente tão superficial, pensou Mariane, arrependida de ter vindo até aqui. Não havia nada sobre o que conversar e ninguém com quem conversar. Archie percebeu que Mariane estava entediada e sugeriu uma caminhada, que ela aceitou. Depois de algumas voltas pelo jardim, eles voltaram algumas horas mais tarde e foram informados de que a casa de banho estava prestes a esquentar. Eu não vou, disse ela a Archie. Por quê? Ele perguntou. Iremos separadamente, você e as meninas. São aqueles dias. Disse ela. Ah! Ele deixou escapar. Eu tinha me esquecido de tudo isso. Bem, vou ser rápido. Mariane sentou-se no balanço do jardim e tirou o telefone da bolsa. Enquanto todos estavam no banheiro, ela abriu uma pasta antiga que nunca tinha conseguido apagar e começou a ver as fotos de quando ela e Billy estavam juntos. Não há mais ninguém como ele, pensou ela, e sorriu com tristeza. Vamos dormir no mesmo quarto? Perguntou Mariane, surpresa, quando estava prestes a ir para a cama e Archie apareceu na porta. Sim, vamos. Ele respondeu e começou a tirar a calça. Então você dorme no sofá. Ela acenou com a cabeça para o pequeno sofá encostado na parede. Mariane, você está brincando? Perguntou ele com nojo. Não há espaço para 2, ela respondeu. A cama era de fato pequena, e 2 adultos não se sentiriam confortáveis dormindo nela. Não tem problema. Ele se acomodou ao lado dela e imediatamente colocou os braços ao redor dela e começou a beijá-la, mas quando sentiu resistência da parte dela, ele se afastou, fazendo uma careta de nojo. Você cheira a cerveja, não suporto esse cheiro. Enrugando seu belo nariz, Mariane disse. E você se esqueceu novamente do que eu tenho hoje em dia. Ela acrescentou e deu as costas para Archie. Lembrando-se de todas as palavras do tapete, ele as disse para si mesmo. Pegando um travesseiro, Archie saiu abruptamente da cama e foi dormir no sofá. A paciência havia chegado ao fim, e ele não conseguia resistir a tomá-la à força. Por que você veio para cá comigo, então? Ele murmurou. Para passar um tempo na natureza. Respondeu ela. E eu lhe disse o que estou tendo ultimamente, que provavelmente não deveria ir, mas você não viu isso como um problema, e agora está surtando porque não há sexo. Archie, você e eu não vamos dar certo com essa atitude. Ela suspirou. Faremos com que dê certo. Desculpe-me por não ter podido evitar novamente. Durma bem. Ele disse, assustado com as palavras dela. Eu simplesmente amo muito você. Boa noite, Archie. Disse Mariane e bocejou desafiadoramente. Archie não havia tido uma boa noite. Seu corpo inteiro doía e sua mente estava cheia de pensamentos.
Ele começou a achar que Mariane estava se safando, e estava pensando muito no que fazer para impedi-la de bater nele. Ele se levantou às 6 horas da manhã e dirigiu até o local mais próximo onde vendiam flores. Depois de comprar um buquê de 5.000, voltou e esperou que Mariane acordasse para lhe dar as flores e pedir desculpas pelo comportamento de ontem. Archie não saiu do quarto, esperando que Mariane acordasse. Assim que ela abriu os olhos, ele foi até ela e lhe entregou um buquê de rosas cor-de-rosa. Obrigada. Respondeu ela, aceitando as flores. Elas são lindas. Eu deveria colocá-las em algum lugar. Ela procurou por um vaso. Desculpe-me por ter atacado você de novo ontem, disse Archie e se inclinou para beijá-la, mas Mariane encostou o nariz nas flores, inalando o aroma delas. Como elas cheiram! Disse ela com um sorriso. Então você me perdoou? Perguntou Archie. Perdoarei, se você não se comportar assim novamente. E eu gostaria de ir para casa depois do café da manhã. Archie olhou para a garota com surpresa. Eu estava pensando em ir depois do almoço. Ele disse. Bem, então me chame um táxi. Quero ir logo. Ela respondeu calmamente. Você está com pressa ou simplesmente odeia tanto estar aqui? Não sei o que fazer por mais meio-dia. Quero ir para casa. Vou depois do café da manhã, então. Iremos depois do café da manhã, então. Ele disse um pouco decepcionado. O café da manhã já está pronto? Eu não sei. Archie deu de ombros. Vou dar uma olhada. E, enquanto isso, vou procurar o vaso. Archie saiu do quarto e Mariane se recostou na cama, deixando o buquê ao seu lado. Ela se divertia ao ver como Archie se esforçava por ela. Até mesmo confessando seu amor por ela. Ao pensar nisso, ela sorriu. Tolo engraçado. Não há amor aqui, nem de perto. É hora de encerrar essa conversa, pensou ela, e saiu da cama. Sua princesa não gostou de ficar aqui? Perguntou um dos amigos de Archie quando ele os informou que iriam embora depois do café da manhã. Ela não está se sentindo bem e é uma longa caminhada, ela tem que ir trabalhar amanhã. Respondeu Archie. Sabe, eu estava observando vocês dois ontem à noite e vocês não são realmente um casal. Sem querer ofender. Disse o outro amigo. Archie fez beicinho e olhou para o amigo. Por que isso acontece? Perguntou ele. Querida garota. Respondeu o outro. É isso mesmo. Uma das garotas entrou na conversa. Só os tênis dele devem custar metade do meu salário. E o agasalho dela também não é barato. Desde que me lembro, Archie, você sempre teve garotas simples, e essa aqui é uma Barbie. E ela é muito bonita, você vai ficar com ciúmes o tempo todo. Acrescentou um de seus amigos. Estamos bem. E o café da manhã? Archie o dispensou. Aqui está. Ligue para sua beleza. Se ela comer ovos mexidos e salsicha. Archie seguiu Mariane, e logo estavam todos sentados à mesa, observando se Mariane comeria um café da manhã tão simples. Archie, posso fazer uma omelete sem salsicha? Perguntou a garota, recompensando a todos com seu sorriso encantador. É claro, é claro. É para já. Archie levantou-se da cadeira e foi até a geladeira. O que mais vocês vão querer? Apenas uma omelete, chá e bolo. Mariane olhou para a torta de queijo cottage, cujo aroma encheu a pequena cozinha da casa. Depois do café da manhã, Archie e seu companheiro foram acompanhados até o carro, e então toda a companhia começou a falar sobre Mariane, e todos se inclinaram para o fato de que ela não era adequada para Archie. E o que você pretende fazer pelo resto do dia? Perguntou Archie a Mariane, enquanto dirigiam para casa. Então, em casa, você tem que fazer alguma coisa e ficar deitado, um filme ou algo para assistir. Respondeu ela. Talvez possamos nos deitar juntos? Disse Archie, sem rodeios. De novo? Mariane quase riu. Deitem-se juntos e assistam a um filme, e eu os ajudarei na casa. Quero descansar sozinha por um tempo. Às vezes,
Preciso de um pouco de privacidade. Estou vendo. Archie franziu a testa. Então vou buscá-lo amanhã. Tudo bem. Você vai à cafeteria amanhã à noite? Que café? Archie ficou surpreso. Bem, ontem foi o aniversário da Verônica, ela me convidou na sexta-feira. Pelo que sei, todos vocês estarão lá, e ela me convidou também. Archie deu de ombros. Ninguém me disse nada. Ela provavelmente está brava comigo e é por isso que não me convidou. Archie respondeu e sorriu. A Verônica está apaixonada por mim há muito tempo, acrescentou ele. Vocês têm saído juntos? Perguntou Mariane. Não. O que você fez? Ela não faz meu tipo. Um relacionamento entre Verônica e eu nunca será possível. Ele disse isso como se ela fosse uma leprosa. Mariane percebeu, porque Archie disse tudo naquele tom, como se fosse Quasimodo, o casamenteiro. Mariane, para ser sincera com você. Você a conhece, é compreensível, provavelmente conversa com ela, mas estou julgando puramente do ponto de vista de um homem. Verônica não é nada interessante, ela não se cuida e tem um filho. Seria muito difícil para ela encontrar um homem. Acho que algumas pessoas gostam de homens gordos. Em geral, ela deveria procurar o homem certo. Bem, você está errado quanto a não manter a pontuação. Ela está sempre penteada, maquiada, bem cuidada e bem vestida. Ela não é gorda, está um pouco acima do peso, mas é bonita. Não entendi muito bem sobre o homem em questão. Você acha que ele é bom demais para a Verônica? Perguntou Mariane, percebendo que é exatamente isso que esse pavão pensa. Só estou interessado em uma garota e não me importo com todas as outras. Respondeu Archie e sorriu para Mariane. Eu só disse que pessoas como a Verônica não fazem o meu tipo. E se eu tivesse um filho, você ainda gostaria tanto dela? Perguntou Mariane de repente. Claro que sim. Você é uma espécie de peixe diferente. Archie estava mentindo. Embora. No que dizia respeito a Mariane, provavelmente não havia como impedi-lo. Ele não havia considerado essas opções para si mesmo, mas abriria mão de muita coisa por uma mulher assim. Archie voltou para casa de mau humor. Depois de pensar um pouco, ligou para Selena e a convidou para passar algumas horas em sua casa. Ele só precisava desabafar, e conseguiu. E, no próximo fim de semana, ele finalmente chegaria a Mariane também, sem mais brincadeiras de gato e rato, sem mais atrapalhá-la. E era hora de esclarecer as coisas. Ele nunca havia passado tanto tempo correndo atrás de uma garota como havia feito com ela, e certamente nunca havia gasto tanto dinheiro com uma garota como havia feito com essa. Segunda-feira. Archie veio buscar Mariane, como de costume, e juntos foram para o trabalho. Quando entraram no escritório, a primeira coisa que Archie fez foi se aproximar de Verônica. Feliz momento do passado. Ele disse, sentando-se na borda de sua mesa. Obrigado. Respondeu ela. Ouvi dizer que todos estão indo para o refeitório hoje para comemorar seu aniversário. E você não me convidou. Não convidou? Ela perguntou e olhou para Archie. Achei que tinha contado a todos na sexta-feira. Talvez você não estivesse em seu escritório. Talvez eu estivesse. Então, posso ir com você? Claro que pode. Convidei toda a equipe. Verônica, a Mariana falou algo sobre mim? Não. Não somos amigas íntimas. Não somos amigas íntimas. É uma pena. Ela suspirou pesadamente e foi até sua mesa, onde Harvey se aproximou. Olá, disse ele. Oi, Harvey. Archie sabia que ela começaria a lhe fazer perguntas sobre o fim de semana. Conte-me sobre ele. Foi ótimo. Respondeu Archie com um sorriso. Finalmente está acontecendo, não é? Perguntou Harvey. Está feito, mentiu Archie. Bem, parabéns. Então vocês estão realmente juntos? Claro que sim. Eu não acreditava nisso até o último minuto. Eu lhe disse que ela seria minha.
Disse Archie, presunçoso. Você pode pagar daqui? Se você for esperto em tudo, poderá cortar custos. Então estou bem. Você estará em nosso casamento. É tão sério assim? Quando está planejando? Ainda não sei, mas acho que não vai demorar muito. Archie imaginou o casamento dele e de Marianne, e a ideia de comprar um anel e pedi-la em casamento veio à sua cabeça. Ela saberia que ele estava falando sério. E se ela dissesse não? Por que ele faria isso? Com certeza ela faria. No sábado, ele a convidaria para um restaurante, compraria flores e a pediria em casamento, depois a levaria para casa e a deixaria acordada a noite toda, mostrando o quanto a amava. Antes de ir à cafeteria, Marianne pediu a Archie que fosse à floricultura. Vamos comprar 5 rosas para ela, sugeriu Archie. Ele não queria gastar dinheiro com Verônica, especialmente porque já havia lhe dado 1000. Hoje mesmo eles iriam juntar o dinheiro para dar à aniversariante à noite. Eu gosto deste, disse Marianne, olhando para o buquê de 3.000 flores. Marianne, se todos os funcionários derem presentes como esse, você pode ir à falência. Ele respondeu. Mas como ela pode gostar? Eu mesmo o pegarei. Marianne tirou o buquê do vaso e foi até a caixa registradora. Archie apenas suspirou, mas não se ofereceu para pagar pelo buquê. E o que tem na sacola? Perguntou ele. De manhã, Marianne saiu de casa com o buquê e o deixou no carro de Archie. Um conjunto de cosméticos com sais do Mar Morto. Suponho que seja caro, perguntou Archie. Tenho uma amiga que dirige. Ela e o marido têm lojas em toda a cidade, mas eu tenho dificuldade. Em geral, os cosméticos são de elite e valem o que custam. O que você compra? Estamos esbanjando. Um envelope com dinheiro será entregue. Ele respondeu, pensando no fato de que Verônica não ajudará com nenhum cosmético de elite, e por que ela precisa disso. E ele também não entendia por que Marianne dava um presente tão caro a uma simples conhecida. Ela costumava dar às suas ex-namoradas um presente de aniversário de no máximo $5.000, e isso junto com flores. É assim que Marianne esbanja dinheiro, e depois não tem o suficiente para si mesma. Archie suspirou pesadamente e pegou 5 das rosas mais baratas, porque era inconveniente ficar sem flores. A festa estava em pleno andamento quando Marianne foi convidada para uma dança lenta pelo colega de Archie, que foi imediatamente recompensado com um olhar ardente. Durante toda a dança, Archie manteve os olhos no casal que dançava, esfregando nervosamente o guardanapo com as mãos. Ele se lembrou de que Marianne não gostava de sentir ciúmes, mas não conseguiu evitar. O outro homem estava tocando com as mãos e isso o estava deixando louco. Assim que a próxima música lenta começou, ele imediatamente puxou Marianne para a dança, até que outro homem o interceptou. Nós sempre vamos para casa depois do café? Perguntou ele. Claro que sim. E amanhã acordaremos cedo de novo, disse ela. Espero passar o fim de semana juntos? Não neste fim de semana. Tirei a sexta-feira de folga. Quero viajar por 3 dias. Tenho uma amiga que mora lá, e sábado é o aniversário dela, respondeu Marianne, e o rosto de Archie mudou radicalmente. 25 novamente. Sempre alguma coisa. Você não quer me levar com você? Perguntou ela, com ar de desejo, pensando que os homens locais não a deixariam escapar. Eu não tinha pensado nisso, respondeu Marianne, espantada com a persistência de Archie. Ela tinha certeza de que ele iria se safar, mas ele não desistia. Você iria comigo? Claro que sim. Eu adoraria. Disse ele. Qualquer coisa aconteceria lá, e nenhum desses dias atrapalharia. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Ela respondeu e sorriu, ainda admirada com Archie. Naquela mesma tarde, Archie começou a procurar ingressos. Ele queria e precisava, para dizer o mínimo. Ele pesquisou o preço das passagens da classe executiva e seus olhos quase saltaram da testa. Não, era muito caro. Mas o que a Marianne pensaria se comprasse uma passagem econômica? Ela não deveria voar? Não, nós temos que ir.
Você não pode deixá-la ir sozinha. Archie juntou o que lhe restava e pediu a seus pais que lhe enviassem 150 mil créditos. Com 115 mil, ele tinha passagens para 2 pessoas e de volta. Ele nunca havia voado na classe executiva, mas tinha certeza de que Marianne só voava na classe executiva. Depois de comprar as passagens, ele ligou imediatamente para a garota para informá-la. "Quanto devo a você?" perguntou Marianne, mal contendo o riso quando Archie anunciou orgulhosamente que havia comprado assentos na classe executiva. "Isso é um insulto", respondeu ele. "Não é nada demais, o importante é que estaremos juntos e você estará confortável." "Archie, eu insisto. O prazer não é barato", disse ela. "Você não precisa me pagar. Se eu estiver apaixonada, não há nada que eu não faria por quem eu amo. E espero que você finalmente me aceite." Archie decidiu que compraria um anel e pediria Marianne em casamento naquele momento. Marianne sentiu pena de Archie naquele momento, considerando que ele estava prestes a explicar a ela que não haveria relacionamento entre eles. Apesar de ele ser um puritano, ela não queria deixá-lo sem calças. Ele não ia diminuir o ritmo, então ela não queria arrastar a conversa sobre a impossibilidade de um relacionamento entre eles. Ela lhe contaria assim que voltasse. Na quinta-feira, depois que Archie levou Marianne para casa, ela foi direto para a joalheria. Ele não entendia muito de joias, mas sabia que os diamantes custavam muito dinheiro. No final, ele gastou a maior parte do dinheiro com as notas e o anel. Mas o homem decidiu que essa era a última parcela, o que sem dúvida seria justificado. Sobrou dinheiro para as despesas e um buquê de flores, não muito, mas o suficiente, pensou Archie. Marianne nunca o deixaria agora. O voo não foi tedioso, e no aeroporto eles estavam esperando um carro, enviado por um amigo de Marianne. "Sua amiga é uma oligarca?" perguntou Archie enquanto dirigiam para fora do aeroporto. "Os pais dela são", respondeu ela. "Eles têm vários restaurantes e cafés, além de uma enorme padaria. Não havia oligarcas na comitiva de Archie. De repente, ele se sentiu desconfortável ao imaginar o tipo de companhia que teria nessa festa. "O que seus pais fazem?" ele perguntou. Eles nunca haviam falado com Marianne sobre sua família. "Meu pai também trabalha com negócios e minha mãe é psicóloga. Estamos brigando há mais de 1 ano." Marianne não queria contar a ele em detalhes sobre sua família e o relacionamento deles. Seu pai era um homem muito rico, mas não era fácil lidar com ele. Cansada de sua ditadura, Marianne enlouqueceu e saiu de casa. Ela vendeu o apartamento de sua avó, que havia herdado, e comprou o apartamento em que vive atualmente. Foi então que ela conheceu Billy, que também era um homem muito pobre e a apoiava totalmente. Mas então Marianne quis provar para o mundo inteiro que ela mesma valia alguma coisa, especialmente por nada do que havia estudado na universidade. Continuando seu relacionamento com Billy, ela conseguiu um emprego e, agora, trabalhando no escritório ao lado de Archie, ocupava o cargo de chefe do departamento com um salário de $250 mil e era capaz de se sustentar e pagar a hipoteca. Billy continuava enviando dinheiro para ela todos os meses em uma conta que Marianne não usava há muito tempo. Billy nunca contava o dinheiro, mas ainda ajudava, apesar de terem se separado. De fato, ele era muito diferente de todos aqueles tipos vis de Archie. Billy valorizava Marianne como pessoa e não se preocupava apenas com suas despesas, e não era obcecado apenas por sexo. "Estou vendo." "E minhas pessoas comuns", respondeu Archie, percebendo por que essa garota estava acostumada à boa vida. "Que casa?" disse Archie, seus olhos percorrendo-a enquanto dirigiam em direção a uma área cercada por uma alta cerca de tijolos. Havia garotas em trajes de banho, música alta e potes de frutas e bebidas nas pequenas mesas redondas ao lado da piscina. Assim que saíram do carro, uma garota de longos cabelos castanhos se aproximou delas com um sorriso no rosto. Ela imediatamente deu um abraço em Marianne. "Oi, querida. É muito bom ver você." ela disse, e então olhou para Archie com surpresa. "Alice." Ela se apresentou. "Archie. Prazer em conhecê-la." Murmurou Archie, tentando não olhar para os seios da garota, que mal estavam cobertos pela parte de cima do biquíni.
É claro que Mariane era melhor, mas sua amiga também era muito boa, e havia muitas beldades aqui. Você pode deixar suas coisas no primeiro andar, no quarto do canto. E entrem. Disse Alice. Enquanto caminhavam em direção à casa, Mariane abraçou mais algumas beldades e homens. Você conhece todos eles? Perguntou Archie. Claro que os conheço, respondeu Mariane. Mariane respondeu. Por que você está tão tenso? Eu não esperava que fosse ser assim. Archie respondeu. Então é assim que as coisas são? Perguntou Mariane, sabendo exatamente o que ele queria dizer. Bem, é tudo muito legal e haverá muitas pessoas. Respondeu Archie. Aqui é sempre assim. Relaxem e descansem. Mariane respondeu. Eles entraram na casa e Archie olhou em volta e percebeu que nunca ganharia dinheiro para tal coisa. Certamente, os pais de Mariane não poderiam fazer pior. Aquela garota estava acostumada ao luxo e, com seu salário de $150.000, não poderia se dar ao luxo de menos. Mas, por outro lado, ela o havia convidado, então ele tinha todas as chances de esperar reciprocidade, especialmente porque muitas mulheres gostavam dele, e o dinheiro não era a única coisa que o fazia feliz. Eles subiram até o primeiro andar e entraram em um dos quartos. Mariane imediatamente pegou um traje de banho e foi se trocar no banheiro, trancando a porta. Archie trocou de roupa no quarto, de modo que, quando ela saiu do banheiro, ele já estava pronto. Vamos dormir aqui? Perguntou ele, olhando para Mariane. Ela estava usando uma túnica de verão de rede sobre o traje de banho, através da qual seu corpo seminu era claramente visível. Não sei. Alice vai me contar depois, respondeu ela. Vamos nos divertir? Vamos lá. Archie se aproximou de Mariane e tentou abraçá-la e beijá-la, mas ela imediatamente foi até a porta, impedindo-o de fazer isso. Eles estão esperando por nós. Venha logo. Ela disse e sorriu. Archie a seguiu, sem tirar os olhos de seu corpo esguio. Seu corpo estava começando a reagir de certa forma à garota e ele tentava se distrair dos pensamentos sobre ela, caso contrário, ficaria em uma posição muito estranha, considerando que estava usando apenas o calção de banho. Mas Archie havia trazido uma toalha com ele e decidiu se enrolar nela para esconder sua reação violenta a Mariane. Era certamente muito legal e divertido, mas a intimidade com Mariane em uma multidão como aquela não era adequada. Mesmo assim, Archie relaxou, aproveitando as bebidas e os petiscos caros, bem como a música e o entretenimento. A multidão era alegre e positiva, então ele se divertiu, esperando que, à noite, seus sonhos finalmente se realizassem. Mas essas expectativas também não foram atendidas. Embora a casa fosse grande, não era fácil acomodar tantas pessoas. Não era possível ter um quarto separado, e ele foi enviado para dormir no primeiro andar, onde dividiu um quarto com 2 homens, e Mariane, Alice e 2 outras meninas foram dormir no primeiro andar. Onde você encontrou uma moldura dessas? Mariane perguntou a Alice, enquanto elas se acomodavam para dormir. No trabalho. No escritório ao lado, ela trabalha. Ele corre atrás de mim na esperança de me levar para a cama. Respondeu Mariane. Ele insiste com todas as suas forças, mas gasta, com plena confiança de que pode me comprar. Obviamente, não é do nosso círculo, mas tem uma autoestima inflada. Disse Alice. É divertido observá-lo. Você não sente pena dele? Às vezes, sim. Ele é completamente desmiolado por querer transar comigo. Ele é um cara de mente pequena. Ele já disse no trabalho que tivemos algo, mas logo ele será ridicularizado por sua imaginação. Então, mande-o entrar. Ele não está babando por nada. Vou falar com ele quando voltar. Ele pediu para vir aqui comigo, e decidi dar a ele uma chance de descansar, por assim dizer, como compensação por esperanças e despesas injustificadas. Fico imaginando homens assim. Aqui os olhos estão lá, você vê quem está na sua frente e vem para cima, ou melhor, zela como tanques, achando que ele, um cavalo desses, pode ter algo a queimar com uma garota como você. Isso é ridículo. Você tem que escolher por si mesmo e não tentar fazer coisas que meros mortais não conseguem fazer. Bem,
ele não se vê dessa forma. Homem. Nem todo mundo pode fazer uma avaliação objetiva de si mesmo. Minha amiga trabalha no mesmo escritório que ele. Ela está apaixonada por ele. Uma mulher muito simpática, um pouco acima do peso e com um filho, mas nada assustadora, e uma boa pessoa. Você deveria ouvir como ele fala dela. Ele se acha muito superior a ela. Como ele é superior? Na minha opinião, ele não é digno dela. Disse Mariane antes de ir para a cama. Oh, meninas! Há muitos malucos como esse. Disse Ana, sua conhecida em comum. Elas veem uma moça bonita e ficam em cima dela. Pare com isso, Mariane, ou ele se tornará um psicopata e fará algo que a deixará mal vista. Como Nama diz, lembre-se, há alguns anos, um desses mesmos idiotas cortou os pulsos. Todas as garotas se encolheram. Uh. Deus nos livre. Isso é realmente doentio. Mariane respondeu. Vou falar com ele assim que voltarmos. E com o Billy, você não o viu mais? Alice perguntou de repente, e o rosto de Mariane mudou imediatamente. Não. Alexander disse que ele é divorciado e está se mudando. Mas eu não quero vê-lo. Respondeu ela. Essa é uma ótima notícia. Por que vocês não fazem as pazes? Vocês eram um casal tão bom. Perguntou Alice. Éramos. Depois ele me deixou, mesmo tendo prometido se divorciar de mim. Está tudo acabado entre nós. Oh, Mariane, onde você poderia encontrar um melhor? E foi você quem o expulsou. Seu último era ciumento, este não era nada. E o Billy é um homem de verdade. Vou lhe contar um segredo, muitas pessoas o invejavam, até eu. Alice suspirou sonhadora. Só que ele é casado. Estou surpreso que a sanguessuga dele tenha finalmente saído de cima dele e lhe dado o divórcio. Ele provavelmente ainda tem metade de tudo o que não lhe pertence. Isso é certo. Quem quer sair de mãos vazias? O importante é que agora você está livre. Bem, já que você não precisa mais dele, acho que vou ficar com ele. Alice olhou de soslaio para a amiga e riu quando ela lhe atirou um travesseiro. Eu faço isso por você. Mariane respondeu e jogou um segundo travesseiro na amiga. Isso foi para provar. Disse Alice, entregando os travesseiros de volta para Mariane. O dia seguinte foi ainda mais intenso do que o primeiro. Na primeira metade do dia, toda a empresa foi para o mar, onde houve passeios de banana, um tubo de água, uma scooter, um jogo de vôlei de praia. Um pedaço separado da praia foi reservado para eles, e Archie não tinha ideia de quanto poderia custar uma festa de aniversário como essa. Eles passaram cerca de 5 horas lá e depois voltaram para a casa de Alice. Ao anoitecer, as mesas foram colocadas do lado de fora, carregadas de iguarias, e então começou a música ao vivo e a discoteca de espuma à beira da piscina. Archie decidiu não se privar, pois quando mais ele poderia estar em um evento como esse? E a sua toupeira está pegando o jeito. Disse Alice rindo, observando Archie beber uma San Leonardo 2015 com 2 amigos de Alice. E parece que ele também encontrou alguns novos corpos com os quais não consegue lidar. Aposto que sim. Ele nunca esteve em uma festa como essa. Respondeu Mariane. Na manhã seguinte, após o café da manhã, era hora de deixar aquele paraíso, do qual Archie não queria sair. Você gostou? Perguntou Mariane, notando como ele olhava melancolicamente para a casa de Alice enquanto dirigiam. Não sei. Foi ótimo. Nunca tive um feriado assim antes, disse ela. Gostaria de ter ficado sozinha com você. Mariane sorriu e olhou pela janela sem responder. Quando voltaram, Archie pegou o carro no estacionamento e, no caminho para casa, Mariane adormeceu. Ela acordou quando o carro de Archie parou. Onde estamos? Perguntou ela, olhando pela janela e percebendo que ele não a havia levado para casa. Na minha casa, disse ele e tirou um anel do bolso. Pensei em pedi-la em casamento, mas não tinha como. Case-se comigo. Mariane bateu os olhos com espanto. Archie, você está falando sério?
Perguntou ela. É claro que estou falando sério. Respondeu ele. Archie, me desculpe, mas não. Nós não somos certos um para o outro. Eu queria conversar com você sobre o fato de que nada acontecerá entre nós e que não nos veremos novamente. Archie ficou pálido. Não estou entendendo. Você me deu esperança e agora está me dizendo que não vamos mais nos ver? Bem, nós estamos conversando, nos conhecendo, então cheguei a essa conclusão. E eu não amo você. Ela disse. E eu não te amo. Archie sorriu nervosamente. Essa é uma boa maneira de me despistar. Tudo dentro dele começou a ferver de raiva. Você está me abandonando há tanto tempo e agora está nos arbustos? Tanto tempo assim? Parece que foram meses. Vamos seguir caminhos separados. Você tem ideia de quanto dinheiro gastei com você? Ele gritou. É por isso que eu tenho que abrir as pernas para você? Eu pareço uma prostituta para você? Você é pior. Ele colocou o anel no bolso e olhou para Marianne com ódio. Por que você me chamou aqui? Esse anel custa quase todo o meu salário, sem falar em outras despesas. Bem, você pediu, e eu não pedi o anel, assim como o resto. Agora você me mostrou o que você é, o que eu já vi. Não quero um homem como esse. Ela respondeu rudemente. Que tipo de homem você quer, que derrama milhões em você e não transa com você? Ela estava prestes a gritar. Ninguém pediu que você despejasse nada em mim. A propósito, eu pagarei sua passagem. E o resto, me dê. Ele rugiu. Marianne riu. É assim que o amor é. Ela disse. Você vai rir de mim transando com você no carro. Ele disse, e Marianne imediatamente puxou a maçaneta da porta para sair, mas as portas estavam trancadas. Tudo o que você queria era uma coisa, todos os pensamentos em suas calças. Só porque você tentou me comprar, não significa que eu esteja à venda. Abra a porta. Disse ela, lançando-lhe um olhar abrasador. Primeiro, vamos para minha casa e fazer o que deveríamos ter feito há muito tempo. Ele disse. Eu não vou a lugar nenhum e não lhe devo nada. Archie abriu as portas e saiu do carro primeiro. Marianne também saiu correndo do carro, e Archie agarrou seu braço e a arrastou até a entrada de sua casa. Me solte, sua vadia com tesão. Disse ela e lhe deu um chute no joelho. Puta! Ele se irritou, soltando-a imediatamente e levantando a perna para acariciar o joelho. Pegue minha mala e eu chamarei um táxi. Archie voltou para o carro, abriu o porta-malas, jogou a mala de Marianne para fora dele e se dirigiu à entrada da garagem, lançando alguns insultos contra a garota. Marianne chamou um táxi, e Archie pegou uma garrafa de vodka assim que entrou no apartamento. Ele estava quase histérico e tremendo de raiva. Depois de alguns goles de vodka, ele se sentou ao computador e começou a procurar uma prostituta parecida com Marianne e mais barata que Selena. Mais ou menos uma hora depois, ele estava se conectando com Cindy. Ela estava longe de ser Marianne, mas recebeu 6.000 por 3 horas. A garota tinha mais do que merecido o dinheiro, mas Archie só se sentia melhor fisicamente, e sua alma era incrivelmente desagradável. Ele ainda amava Marianne, não importava o que acontecesse. Marianne saiu do táxi, e Billy saiu do Range Rover preto estacionado em frente à entrada da casa dela, com uma enorme cesta de flores na mão. Marianne ficou parada, olhando para o homem, e ele correu em sua direção. Olá, disse ele com um sorriso, entregando-lhe as flores. Senti muito a sua falta. Marianne se virou, desafiadora. Olá. Por que você veio? Perguntou ela, tentando lidar com a emoção que a dominava no momento. Para finalmente me casar com a mulher que amo, respondeu ele. Ela não teve forças para resistir, e Marianne se jogou em lágrimas no pescoço dele, e Billy imediatamente a abraçou com força, beijando seu pescoço. Segunda-feira. Archie chegou ao trabalho de mau humor. Ele havia gritado com Harvey assim que ele abriu a boca para perguntar como havia sido o fim de semana. Ele não tinha visto Marianne desde a manhã ou o almoço. Ela deve ter tirado mais tempo de folga, pensou ele, e pegou o telefone.
Ele o virou, imaginando o que escreveria para ela, mas não conseguiu encontrar as palavras. Archie deixou o telefone de lado e tentou se concentrar no trabalho, mas continuava a vê-la com o biquíni e o roupão de rede que usará no dia em que chegaram. Terça-feira. Archie havia acabado de estacionar do lado de fora do centro de negócios quando viu Marianne sair do Range Rover preto que acabará de chegar. Mas o que mais o impressionou foi o homem que abriu a porta do carro e apertou a mão dela. Ele aparentava ter 30 e poucos anos e era muito apresentável. Era claramente um homem rico. Archie não conseguia esconder a maneira como Marianne olhava para o bonitão. Ela nunca havia olhado para ele daquela maneira antes. O homem a abraçou com uma das mãos e a beijou levemente nos lábios, depois caminhou até a entrada do centro de negócios. A garota estava radiante e parecia iluminar tudo ao seu redor com sua beleza e seu sorriso encantador. Archie a seguiu imediatamente e mal conseguiu entrar no elevador, onde, para sua alegria, não havia ninguém além de Marianne. Quem é? Perguntou Archie, lançando-lhe um olhar severo. Alguém que vai quebrar sua cara se você me incomodar. Respondeu ela secamente. Você encontrou um idiota mais rico? Nada, ele vai descobrir que você é um dínamo e vai fugir imediatamente. Disse ela zombeteiramente. Archie, acalme-se. Seja um homem e aceite minha rejeição com dignidade. Não tenho um pingo de respeito por você. Quando você receberá o dinheiro de volta? Perguntou ele. Mudei de ideia. Depois de todo o tempo que perdi com você e você se mostrou pior do que eu pensava. As portas do elevador se abriram. Saia daí. Marianne disse a Archie, que estava bloqueando sua saída do elevador. Você está falando sério sobre ele? Archie estava louco de ciúme e não tinha ideia do que fazer ou do que estava dizendo. Marianne saiu do elevador e parou, olhando para Archie com pena. Mais do que isso. Ele é um homem de verdade, eu o amo e logo estaremos casados. E, é claro, eu não o dinamitei. Andrius, e você encontre alguém no mesmo nível que você. E não chore, Deus está com você, eu pagarei sua passagem e suas roupas íntimas. Sem esperar por uma resposta, Marianne foi para seu escritório, e Archie a seguiu com os olhos por um tempo. De repente, seu olho se contraiu nervosamente e suas mãos tremeram. Ele pensou que estava tudo acabado. Não havia mais nada que ele pudesse fazer, e essa mulher nunca estaria com ele. Seus sonhos com ela permaneceram e 3 meses depois. Marianne casou-se com Volodya e deixou seu emprego, no qual estava há apenas 2 semanas. Agora ela ajuda o marido nos negócios, ganhando 4 vezes mais do que Archie. E ela lhe devolveu o dinheiro da passagem e da roupa íntima. Mesmo assim, Archie devolveu o anel à loja, embora isso tenha dado muito trabalho, pois joias não podem ser devolvidas. Ele já encontrou um novo emprego e, em alguns dias, deixará esse centro de negócios, pois, depois de seu caso mal-sucedido com Marianne, houve rumores ruins sobre ele. Verônica ainda amava Archie, embora Marianne dissesse coisas desagradáveis sobre ele. No entanto, Verônica não era avessa a relacionamentos com outros homens e logo conheceria um dos funcionários da empresa de Billy. Mariana se propôs a encontrar um noivo para Verônica, e seu gerente sênior gostou da mulher. Na verdade, ele gostou dela desde a foto. Verônica percebeu que Archie nunca olharia em sua direção, mas a vida tem que ser organizada. No novo local de trabalho, Archie imediatamente notou Elizabeth. A moça morena, magra e de pernas compridas, que lembrava Marianne em seu tipo, destacava-se contra o pano de fundo das outras funcionárias do escritório. A moça concordou em jantar com ele em um café de sua escolha. E dessa vez ele teria sorte, pensou, antecipando a noite tempestuosa que teria pela frente nos braços da beldade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.